Boa tarde a todos, que Deus nos deu uma ótima semana aí na sua presença, né? Hoje, domingo, primeiro dia da semana, começa para muitos aí, né? Uma nova jornada, que Deus possa nos abençoar, né? E a pergunta que eu faço é, teria Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, principalmente o versículo 14, dito que aqueles que vêm na volta de Cristo são os espíritos? Ou que na volta de Cristo os espíritos vêm com ele? Os supostos imortais? Visto que Paulo aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4 está dizendo a situação dos mortos, aqueles que dormiram em Cristo na sua vinda. Ele vai expandir isso em 1 Coríntios capítulo 15 e muitos outros textos, né? E a Bíblia é enfática em pregar a ressurreição, como vai dizer Paulo aqui, principalmente, né, no livro de Atos. Tem dois textos aqui muito bons. Atos capítulo 24, né, 14 e 15. Porém confesso-te que, segundo o caminho, aqui chamam de seita, assim observa a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Então é impossível o fantasminha canamarada, a filosofia pagã imortal, está escrito lá. Tendo esperança em Deus, como também este a tem, de que haverá ressurreição, tanto de justo como de injusto. Então a Bíblia é enfática em falar da ressurreição. No capítulo 26 de Atos, versículo 22, Paulo diz: mas alcançando o socorro de Deus, permaneça até o dia de hoje, vírgula depois do hoje, hein? Dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão que os profetas e Moisés disse haver acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo do gentio. Prega a ressurreição. E por que a importância da ressurreição? De pregar a ressurreição? Segundo aquilo que o próprio Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 13, ele diz: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã nossa fé. Você já imaginou uma crença inútil, uma crença vazia em algo daquilo que a Bíblia não afirma? É isso que corremos o risco quando se apegamos a tradições e filosofias que contrariam a palavra de Deus. Agora, quando a gente vai aqui para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, Paulo explica ao 53. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados, todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, assim como está lá em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Não existe morto que vem em Jesus, junto com Cristo. Porque é impossível Cristo vir com o corpo glorificado que ele foi para o céu, na sua vinda, e o suporte espírito, imateriais, que ninguém sabe como é, ninguém vê, Hollywood, vir com eles, e o morto ressuscitando. Onde tem cabimento uma interpretação dessa num texto onde está falando de ressurreição na vinda do Senhor Jesus? E segundo aquilo que a Bíblia apresenta, o versículo 14, Paulo começa dizendo para não ser ignorante quanto a respeito daqueles que dormem. Dormir é uma metáfora para a morte, né? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia o que dorme. Quem que é esse que dorme? São aqueles que serão ressuscitados, mas na volta de Cristo. E trará esses que dormem na sua companhia. Ou pode ser para a sua companhia, que a preposição em aqui significa som, né, no grego. Então pode ser para, com. Traduções como a NTLH e a NVT acertadamente traduz esse texto. Fácil assim de se explicar. E segundo aquilo que a Bíblia apresenta, quando a gente vai aqui para... Pedro também vai comentar, né?
na sua carta, na sua segunda carta, né? No capítulo 3, né? A vinda do Senhor e o seu significado, né? Mas o mais interessante é que a gente aprenda a conhecer o valor da pregação verdadeira. Como eu sou adventista e priorizo a pregação da mensagem angélica, e capítulo 14 de Apocalipse, versículo 13, está implícita a imortalidade da alma, né? Um erro teológico e metodológico, afirmado e defendido. Quem quiser entender a Bíblia e se apegar ao que os escritos dos profetas e a palavra de Deus toda, como escritura diz, vai enfatizar a ressurreição e não vai levar uma pregação vazia, uma pregação vã, a respeito de algo que meramente a filosofia humana e os filmes de Hollywood e os médiuns pregam. Isso é contrário à lei. João, na sua primeira carta, no capítulo 4, ele vem falando dos falsos profetas e os verdadeiros crentes. Olha como é que ele inicia. Eu vou ler ali o versículo 1 e 2 e 11. Amados, não dê crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Como é que você identifica o falso profeta? Ezequiel capítulo 15, né? Reparar as brechas, não falar de acordo com a lei, não é da verdade. E muitos aí tentam anular a lei de Deus, como os próprios fariseus faziam. Deuteronômio 18, Deuteronômio 13. Você vai ler lá quem que é o falso profeta, quem que é a verdade. Versículo 2, 1 João 4. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito confessa que Jesus vem em carne é de Deus. Agora se você ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, achando que Jesus vai vir em espírito também, em material, junto com esses supostos em material, ou é impossível só Jesus vir na carne, no corpo ressurreto, que ele foi para o céu, que é com esse corpo que todos vai, e as sombras espirituais atrás dele. Então preste atenção no que João está dizendo. Confessar que Jesus vem em carne, é de Deus. Ele vai vir não em nossa carne corrupta, vai vir na carne que foi transformada, o corpo glorificado. E ele nasceu na carne com a natureza supostamente humana, segundo Adão depois da queda. Mas espiritualmente ele era o Adão antes da queda. É isso que Paulo quer dizer no contraste entre Cristo e Adão na sua carta. Em Romanos. Agora, segundo Romanos 2,7, ele dará vida, incorruptibilidade ou imortalidade. E veja só o que 1 João capítulo 4, versículo 11 diz. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. E quando você vai aqui para o capítulo 5, mostrando a fé que vence o mundo, no versículo 11, era esse que eu queria ler, 1 João 5,11. Olha só o que ele diz. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. A vida eterna é só mediante a ressurreição. Palavra dos próprios Cristo. Né? Você vai ler lá João capítulo 5, versículos 28 e 29, por exemplo. Né? Para o vídeo não ficar muito longo. João capítulo 5. Eu não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos, os que dormem, ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, os que tiveram praticado mal para a ressurreição do juízo. Gente, Deus é justo. Não importa se você está com a sua salvação depois da morte garantida ou não. Você só vai ressuscitar tanto o morto quanto o justo quanto o ímpio naquele dia, mediante a ressurreição. O justo já salvo, porque já teve ali a ideia que o adventismo prega do juízo investigativo, que a palavra juízo não significa necessariamente condenação, mas já fez apropriação pelo povo de Deus, pela sua igreja, após ali a queda do chifre pequeno que começou, segundo Daniel 7, né? E os ímpios ressuscitarão para serem julgados e receber a sua condenação segundo as suas obras, segundo está lá em Lucas 12, né? Poucos açoites e muitos açoites. Então, a gente tem que se apegar naquilo que a Bíblia diz, e não em fantasias. Pode estar algum texto dando a entender
a imortalidade da alma? Pode ser, mas a gente não pode ir para a Bíblia segundo a nossa visão mundana e o nosso pressuposto. Devemos entender a tradição e a filosofia bíblica dos apóstolos e de Cristo, que é isso que eles estão pregando. E quando eles vão para o Novo Testamento, eles entram com a mente hebraica, com o Velho Testamento nas suas mãos, pregando no mundo helenista. E tiveram que corrigir muitas coisas. E quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vai aqui em Mateus capítulo 22, esse é o último versículo. Veja só o que a palavra de Deus diz. Ó, Jesus falando: errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam nem se dão em casamento. São, porém, como anjos no céu. E os anjos são reais, não são sombras. A gente vai ler lá Hebreus 1, versículo 14, vai interpretar de maneira errada. Eles são os espíritos ministradores. Esse espírito não é segundo a nossa visão aí, que é o fantasminha camarada. E versículo 31, e quanto à ressurreição dos mortos. Jesus só prega a ressurreição, meu amigo. Não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele é Deus de vida. E vida só vem mediante a ressurreição. Salvação é só em vida aqui para você se ressuscitar como justo salvo no último dia. Não existe salvação no instantânea após a morte. Morto não faz mais nada, segundo vai dizer a própria palavra de Deus. Nos escritos dos profetas que Paulo valida aqui. Então, se atente. Volte para as escrituras com sinceridade e leia o texto com clareza. Compare as versões. Busque entender se a sua interpretação de tal versículo está contradizendo o contexto ou aquilo que está revelado no Antigo Testamento, em Moisés e nos profetas. Deus nos deu uma ótima semana. Um abraço a todos e que vamos seguir juntos nessa caminhada até o grande dia. Um abraço do Caipira para vocês.